Sugestão: este é o título do capítulo 9 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Júnior. Eu sou o Vicente Rodrigues. E este é o SemeaCast, o seu podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Vicente, explana pra gente este primeiro parágrafo deste capítulo 9. Boa noite. Então, Gladstone, aqui quando ele fala sobre a questão de hipnotizadores, né, e hipnotizados, conforme a gente falou, toda a vida se resume basicamente em energia e magnetismo, né, aonde acho que foi no capítulo anterior que a gente comentou que todo mundo é influenciado, né? Tipo, então todo mundo recebe influência e novas ideias. E na pergunta do Livro dos Espíritos 467, tem uma pergunta que o Kardec faz. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então ele responde: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, ele faz outra pergunta: somos influenciados? E eles respondem sim, mais do que imaginais. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Então, o que o Emmanuel está falando aqui agora, né, no caso, sobre a questão do hipnotizador? Querendo ou não, a gente tem uma vida, né, a gente está numa questão reencarnatória e temos pensamento. Quando a gente fala, por exemplo, nossa,
a pessoa foi hipnotizada. O que é hipnotizado muitas das vezes? É uma sugestão de uma ideia. Então, você pega aquela ideia e você muitas vezes acredita que a ideia ela é sua, por exemplo, né? Eu já vi alguns vídeos, por exemplo, de hipnotizadores que eles implantam uma ideia e a pessoa acredita, né, que a ideia, por exemplo, é real. Só que na verdade ela não é real, né? Ela foi implantada e você acredita nela. Então, tem a questão também de implantar uma ideia e recolher uma ideia, né? Onde, por exemplo, o nosso espírito tem um armazenamento no subconsciente, que é onde fica, né, as nossas encarnações de outras vidas ali. Então, até que através da hipnose também é possível você recuperar essas informações, né? Então, tipo, a gente tem vídeos no YouTube, por exemplo, que mostra sobre isso, né? Esses estudos e tal. Mas aqui ele está falando sobre a questão da sugestão. Então, tirando a parte, né, da questão hipnótica, a gente sim recebe influência constantemente. Então, no trabalho, no dia a dia, uma ideia é uma sugestão, só que uma sugestão que você está em vigília. Então, aquela sugestão cabe a você aderir a ela ou não, mas a gente somos teoricamente influenciados a todo momento, seja espiritualmente falando e seja em momento de vigília. Gracê, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias: a intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Então, aqui ele simplesmente complementa, né, o que a gente falou um pouco atrás. Então, aqui, no caso, o estudo da neurologista, né, fala sobre essa questão da questão matéria em si, a questão vivência, né, ou seja, de momento de vigília, uma implantação de uma ideia através, igual ele diz ali, de um sono provocado, né, e a retiração de uma ideia. Então, tipo assim, o tratamento, vamos supor, do eu, né, através dessa questão de sugestão. Então, só reforçando o que a gente falou um pouco atrás, a sugestão a gente recebe ela a todo momento. Então, a todo momento a gente tem uma ideia nova, a todo momento a gente influencia outras pessoas com ideia nova. Então, a vida em si é pura influência. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres com base na reflexão mental permanente. Então, quando ele fala sobre a reflexão mental permanente, é o que a gente vem estudando também no decorrer dos capítulos, que, por exemplo, eu recebo uma influência de uma ideia, né? E muitas das vezes essa influência dessa ideia entra em conflito com quem verdadeiramente eu sou. Ou muitas das vezes não, muitas das vezes a influência da ideia simplesmente me leva, né? Alguém me sugestionou uma ideia, eu simplesmente fui nela, sem pensar, e simplesmente achei massa e segui a ideia. Mas muitas das vezes, a partir do momento que a gente começa a ver quem a gente é, ou seja, se olhar de fora, essa reflexão de sugestão, ela passa a entrar no momento de reflexão. Então, se alguém, por exemplo, fala, faça isso, você começa a olhar para você e fala, não, mas isso aí não faz parte do meu perfil, por exemplo, não gosto disso. Então já entrou uma reflexão em cima de uma imposição, talvez, de uma ideia que foi sugestionada. Então, tipo, entrou um desejo de não fazer ou sim fazer. No caso, por exemplo, dos estudos espiritualistas com relação à espiritualidade, principalmente sobre as sugestões que a gente recebe dos espíritos, é justamente isso. A gente conseguir diferenciar quando uma ideia é minha e quando ela não é minha. No caso da gente, em momento de vigília, ou seja, encarnado, é fácil da gente ter essa noção, porque alguém te falou alguma coisa, você está em momento de vigília, você fala, nossa, não tô afim ou não vou fazer isso. Mas, e quando você vai saber que a ideia é sua ou não? Quando o espírito, por exemplo, está te sugestionando alguma coisa, né? Então é por isso que é necessário a gente se manter em vigília. E o que quer se manter em vigília muitas das vezes? É a gente se conhecer, ou seja, e estar atento aos limites que eu conheço como meu e aos limites que eu desconheço como o meu. Então, tipo, chegou nesse limite, eu sei que
eu não faria isso, então eu sei que essa influência não é minha. Então é se conhecer. E a partir do momento que você vai se conhecendo aos poucos, ou seja, conhecer as nossas atitudes, ou seja, toda vez que a gente agir de alguma forma que a gente fala, nossa, essa parte que eu fiz não foi legal. Então é tipo uma anotação mental para quando você for fazer aquilo, você se autocorrigir. Então, através dessas reflexões do seu próprio eu, você consegue fazer essas correções com o passar do tempo. E é o caso quando ele diz aqui, com base na reflexão mental permanente. Então, ou seja, entra uma reflexão de quem eu sou com a reflexão de uma sugestão que pode não ser minha. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Aqui, no caso, é o que ele disse aqui, né, sobre as mentes desencarnadas, né, que muitas vezes atuam como forças poderosas em cima de uma mente encarnada. E o complicado nisso tudo é que existe uma questão que chama obsessão. Então é tipo assim, quando, por exemplo, um espírito vem e se manifesta em cima por exemplo, em cima de mim e me sugestiona alguma coisa. E eu acho que a ideia é minha e deixo aquilo lá e vou seguindo essas ideias, né? E cada vez mais que eu paro de lutar contra essas ideias, ela vai ficando mais firme. E dá a entender que esses pensamentos são meus. Então, depois de um longo tempo, por exemplo, tendo essas ideias, a pessoa que está, no caso, com alguma entidade, né, ali acompanhando, começa a acreditar que as ideias são dele, né? Então, tipo assim, gera depois disso uma dificuldade para poder fazer o desligamento. Tanto é que o desligamento não pode ocorrer da noite para o dia, ele leva um processo para ser desligado. Então, quando o Emmanuel fala aqui, por exemplo, que gera uma força, essa força muitas das vezes ela gera uma ação, que é quando o espírito começa a gerar os impulsos do encarnado. Então é tipo assim, a pessoa tá tranquila e de repente dá uma explosão de raiva. Ou seja, o espírito bastou dar uma catucadinha ali e automaticamente a pessoa encarnada gera um estresse, gera um momento de raiva incontrolado ali. E isso vem pro externo, né, onde a pessoa está de mau humor e tal. Então, não estamos simplesmente falando que é tudo culpa, por exemplo, dos espíritos, mas a gente vive em torno do mundo dos espíritos, né? Aí existe o mundo dos espíritos, então eles nos influenciam. Cabe a nós, então, filtrar o que é nosso e o que é dos espíritos, para que para que os espíritos inferiores não nos afetam diretamente e que a gente conheça as nossas ações. Então, saber verdadeiramente quem somos e quais são os limites das nossas ações. Dessa forma, a gente se conhecendo, né, se conhecendo os nossos pensamentos e tal, fica mais fácil da gente saber quando é uma influência e quando não é uma influência. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la assim não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Aqui no caso, ele está falando sobre quando, vamos supor, quando tem várias pessoas reunidas, né, num único pensamento, vamos supor assim, vamos dar um exemplo, vamos supor que a gente esteja num evento ali, né, e tem várias pessoas, e vamos supor que seja um evento de ópera, mas você não sabe cantar a ópera ali e tal.
E de repente todo mundo, né, que está na orquestra começa a cantar a ópera ali. O que acontece? Você recebe a influência, teoricamente, a vibração de todo mundo cantando. Então, pode ser, por exemplo, que você até se arrepia, você fala, nossa, começa a se emocionar. Por quê? Porque gerou um psiquismo ali, né? No caso positivo, nesse caso, né? Então, quando ele diz ali, por exemplo, que a gente está em comunhão com muita gente, teoricamente com o mesmo ideal, gera um psiquismo, e esse psiquismo, teoricamente, gera uma influência. Igual ele diz na questão dos bárbaros ali, por exemplo, né, dos bárbaros. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você está, igual ele diz aqui, né, no serviço de oração religiosa. Então, a primeira pessoa, vamos supor que começa a orar ali, e as outras pessoas seguem aquele ritmo religioso, né, na questão da oração, você gera um psiquismo positivo. Então, tipo, uma influenciação, aonde, por exemplo, quem não está orando ali junto acaba sendo beneficiado, porque ele entra nessa onda de psiquismo positivo, no caso, né? E da mesma forma acontece também na questão interior, na questão negativa, né? Onde, por exemplo, várias pessoas com o mesmo ideal negativo pode influenciar aquele que está no meio. A não ser que ele esteja no momento de vigília, que é o que a gente está falando aqui agora. Quando você está no momento de vigília, não é que você não sinta a vibração. Você vai sentir, tipo, aquele leve desconforto, mas você não vai ser influenciado. Né? No Monte das Oliveiras, por exemplo, quando Jesus estava orando, Jesus pediu aos discípulos que mantivessem naquele momento em vigília. O que é estar em vigília? Olha, você estará atento, porque provavelmente vai acontecer coisas que vai te tirar do seu controle, né? Trazendo isso de uma forma mais fácil de entendimento. Então vai te tirar do seu controle. Então é necessário você ficar em vigília. Pediu para aquele, por exemplo, ficar assim em oração. Enquanto pede para a gente ficar em oração, a gente se conecta à espiritualidade, e essa conexão com a espiritualidade faz com que a gente se encha de energia positiva. Então, a influenciação dos espíritos inferiores se torna muito mais difícil de ser atingida com sucesso. No Livro dos Espíritos, por exemplo, no capítulo Prece, Kardec pergunta qual é o objetivo da prece? Aí ele fala que a prece ela tem o intuito de fortalecer, não é que ela vai tirar as barreiras do seu caminho que você provocou, mas ela vai te dar força. Os espíritos, quando você faz prece, Deus envia os espíritos trabalhadores, né, para que venha te dar um auxílio para que você tenha coragem para vencer as suas provas. Então, é tipo como se a guarda fosse aumentada quando a gente entra nesse momento de autocontrole, melhor dizendo. Então, você entra nesse momento, você tem um momento de preparação, e esse momento de preparação faz muitas vezes com que você não caia na influência quando ela for negativa, e quando ela for positiva, você consiga absorver melhor. Né? Mas sempre teve essa questão do magnetismo, tipo, dessa questão psiquismo quando se trata, vamos supor, de muita gente. Dá para sentir muitas das vezes a onda da vibração que é movimentada ali. Que todos nós, no final das contas, emitimos uma influência, né? Todo ser humano emite uma influência, seja positiva ou seja negativa, né? Dependendo do ideal da pessoa. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos da indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Exatamente. Aqui ele fala sobre a questão das emoções, né, que são elementos dinâmicos de indução. Esses tempos atrás eu estava assistindo uma palestra, acho que do Haroldo Dias, e ele fala justamente isso, que quando a gente lembra, por exemplo, de alguma coisa, eu achei interessante, que quando a gente recorda alguma coisa, a gente não recorda a imagem, mas a gente recorda a emoção que aquela imagem, por exemplo, transmitiu. Né? Então, tipo, as emoções, igual o Emmanuel narra aqui, ela é realmente
uma transmissão maior. Por exemplo, uma emoção de felicidade. Por exemplo, a felicidade ela é contagiante. A gente tem até esse provérbio que diz, né? A felicidade é contagiante. Né? Então, a pessoa, quando ela está muito estressada também. Então, vamos supor que você chega no lugar, só de você olhar para ela, você consegue perceber que aquela pessoa, né, não está nos melhores dias. Então, automaticamente, a gente tem aquele receio, já fica, né, meio que na nossa. Então, realmente, a emoção, ela provoca essa indução, igual ele diz aqui, né? Essa influenciação, muitas das vezes. Nem precisa, às vezes, nós falar, mas as atitudes geram essa indução de energia. Né? E o que ele diz aqui é verdade, todos nós exteriorizamos. Então, querendo ou não, igual a gente acabou de dar o exemplo, querendo ou não, talvez nem precisa falar, mas a nossa face demonstra uma influência, o nosso comportamento demonstra uma influência, né? Igual ele diz, configurando em formas sutis, porque talvez a gente faça, nossa, vou ficar calado para evitar problema maior. Aí você fica calado, só que o seu comportamento demonstra outra coisa, ou seja, se transforma em uma coisa que você queria evitar, mas você não consegue evitar porque é uma energia ali, e essa energia ela é emitida no espaço, então, ou seja, outra pessoa acaba percebendo a sua atitude com observação. E todos nós somos afetados com essa influência, no caso, né, desde o nosso nascimento. Então, todo mundo é influência e todo mundo é influenciado. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Então, aqui ele diz que todos nós polarizamos essa força, né? Igual a gente falou sobre a influência. E o interessante é que a gente muitas das vezes pega, igual a gente estava falando, pega essa influenciação de forma inconsciente ou às vezes consciente, né? E é quando. Por isso que a gente precisa muitas das vezes se conhecer e ver as nossas atitudes. Mas você receber influências positivas é bom, né? É bom, você está agregando. A gente só precisa tomar cuidado mesmo com as influenciações negativas, né? Como se diz aquele verbo ditado, né? Com as más influências, né? Mas as influenciações dos bons espíritos, por exemplo, das boas pessoas, são ótimas, né? São muito bom. E as pessoas que a gente percebe que precisa de influenciação, que a gente influencia da melhor forma possível, né, através da palavra, da orientação, para que a pessoa consiga tirar um bom proveito, né? Porque todos nós somos influenciadores e influenciados. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Aqui ele já fala outra questão interessante, né? Que no caso das crianças, né, que vão para a escola e recebem a influência, né, uma conduta nova ali de aprendizado, uma atualização, melhor dizendo, né, dos conceitos novos, né, porque a gente sabe que a gente já reencarnou outras e outras e outras vezes, então recebe uma atualização ali, tipo, olha, teve um upgrade. E também a sabedoria divina, né, permite que a gente retorne, no caso, na questão infantil, né, no renascimento, para que a gente possa receber sempre essas boas condutas através da influenciação, né? Então, o intuito é sempre aprimoramento, conforme a gente falou em outras versões do podcast, em outros capítulos do podcast. A questão é aprimoramento do ser humano, ou seja, uma conduta moral, né? E essa conduta muitas vezes é por influência, né? Porque ninguém obriga ninguém, conforme a gente sabe, mas a orientação ela é necessária, né? E não só orientação, mas em cima do exemplo, porque o exemplo sim
que vale a pena. Então é necessário dar exemplo em cima de atitudes e não somente de palavras. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. E a gente tinha mencionado aqui atrás, né, sobre a questão da família, né, na educação da família, na educação das escolas, mas tem aqui também a educação meio que autodidata, que é aquela que a gente recebe meio através dos livros, né, do conteúdo da internet, logicamente, conteúdos sadios, porque isso gera informações que a gente filtra no dia a dia, né? Através das nossas decisões ali do dia a dia. Então a gente é muito mais influenciado hoje, né? Pela mídia, por exemplo, né? Pelos livros. Hoje a gente tem um acervo de informação muito grande, onde a gente consegue ir exatamente na informação que a gente quer, ou seja, através do Google, de pesquisa. Então, tipo, eu quero saber isso, a gente procura e encontra. Então, hoje em dia, a questão conhecimento está muito abrangente para todo mundo, né? Então, a educação, com relação ao conhecimento, a gente tem um acervo muito grande, mas cabe a nós agora aplicar muitas vezes essa conduta, desse conhecimento adquirido em nós. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Isso. Conforme a gente vai progredindo, né, que a gente, segundo os espíritos, nascemos simples e ignorantes, conforme vamos evoluindo, vamos deixar, igual ele falou aqui, reflexos, né, experiências vividas, né, que vão ficando no nosso inconsciente, né, no consciente do nosso espírito. Então, quando a gente retorna, a gente vai se debater com o reflexo de uma existência passada, né? Então, quando eu digo existência passada, por exemplo, sobre coisas desenvolvidas perante a sociedade. Então, coisas que contribuímos em outras encarnações, e nessa próxima encarnação a gente tem os reflexos desse aprendizado de outra época. Então, ou seja, sempre se atualizando ali, como se fosse meio que um loop, né? Porque a gente vai viver eternamente falando, e fomos feitos para a felicidade. Então, as experiências de ontem, conforme ele diz aqui, vão nos direcionando, ou seja, através de cada etapa, a experiência futura, né? E com paciência e humildade, a gente vai dilatando a nossa consciência, ou seja, com aprendizados novos, atualizações de comportamento, de conduta, de moral, né? E se tornando pessoas de bem. Porque o intuito, conforme a gente falou, da espiritualidade e do aprendizado é conhecer sempre mais, mas que esse conhecimento se aplique à nossa conduta espiritual. Porque hoje a gente já tem muita informação tecnológica, muita informação, né, científica, mas a conduta moral nossa ainda não chegou no nível, né, que a espiritualidade superior desejava. Estamos avançando. Como a gente sabe, a gente ainda está no mundo de provas e expiações, né? Mas estamos nos trabalhando a nossa moral para que sejamos espíritos felizes, para que a felicidade reine conforme o Jesus queria para todos nós, no nosso planeta. Estamos avançando, mas não avançados. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor, suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa. Instilamos paciência e solidariedade para conosco, em todos aqueles que nos rodeiam. Aqui o outro ponto, né, que a gente fala muito, que é a questão da paciência,
e a tolerância. Porque cada um tem a sua forma de aprendizado. Então, não cabe, por exemplo, a uma pessoa tentar forçar a outra a aprender. Então, a gente planta a semente, né, e espera o fruto, né, e é como se diz, né, você planta uma árvore ali e fica olhando ela e cuidando dela para que ela venha a ser uma árvore que dê bons frutos e que ela não morra, por exemplo, por falta de cuidados. Então, a questão é isso, né? Jesus tem uma passagem que ele diz que se alguém te convidar para andar 10 passos, aproveite e anda com ele mais 100. Então, ou seja, o auxílio, ele se estende por longa data. Então, não é simplesmente agora, ajudei e pronto. Então, a paciência e a solidariedade, ela precisa reinar, né? E através disso, a gente consegue auxiliar a todos. Né? Paciência na hora de ensinar, paciência para com as atitudes dos outros, né? Humildade, aceitação. E aí, no final das contas, a gente consegue atingir o que foi prometido por Jesus. Ajudando, ajudamos-nos. Desservindo, desservimos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Isso. E aqui ele fala que, né, vamos supor, a partir do momento que a gente olha as nossas condutas, a gente passa de forma inconsciente a colocar sugestões espontâneas, mas sugestões positivas, né? Então, aquelas sugestões corretas, vamos supor assim. Porque, querendo ou não, só da gente viver, a gente está fazendo plantações, né? E essas plantações podem ser tanto positiva quanto negativa, ou seja, a gente pode influenciar positivamente como negativamente falando. Então, corrigindo-nos a cada dia, passamos a acertar mais e errar menos. Então, passamos a influenciar mais de forma positiva, ou seja, mostrando um bom comportamento, em vez de um mau comportamento, né? E com isso a gente colhe os efeitos, né, das individualidades alheias, ou seja, que as pessoas coletam essa boa influência e de forma indireta a gente influencia pessoas também a fazer coisas legais, coisas boas, coisas do bem e se tornar melhores também. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. E aquele resumo que a gente falou, né, no decorrer do nosso estudo, que a gente planta querendo ou não, né? Toda ação gera uma reação e toda reação ela tem uma causa e, né, não existe causa sem efeito. Então, querendo ou não, a gente está plantando alguma coisa sempre, né? Aonde colheremos um dia no futuro. Muito bem, este foi o capítulo 9 do livro Pensamento e Vida. Se você nos ouve através do Spotify, não se esqueça de ativar as notificações para receber um recadinho ali sempre que a gente disponibilizar um novo episódio. E também não se esqueça de classificar a gente, de dar 5 estrelinhas para ajudar a gente a engajar cada vez mais no aplicativo. Se você nos ouve através do YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de curtir os vídeos que disponibilizamos em formato de audiogramas. Novos episódios todas as sextas-feiras, às 18 horas. Também estamos no Instagram, @SemeiaCast. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome.